Oi, Valentinas! Você sabia que você tem um universo de inúmeras possibilidades? Eu sou a Grey Lopes e nesse vídeo eu vou te mostrar que você pode ser quem você quiser. Nós temos muito mais caminhos do que achamos ter. Nós podemos criar a nossa realidade. Na física quântica, nós falamos que o micro-universo reflete o macro-universo, ou seja, tudo que está dentro se manifesta fora. Se eu tenho uma visão deturpada de mim mesma, se eu me sinto insegura, se eu não confio em mim, automaticamente eu vou demonstrar isso, por mais que eu tente disfarçar. Cada vez mais o ser humano, o novo humano, adquire capacidades intuitivas de ver o que é invisível, porque nós somos energia. Então, nós estamos chegando aí numa era onde a mentira não tem mais espaço. E quando eu falo mentira, eu não me refiro somente às histórias inventadas para uma outra pessoa. Eu estou me referindo à mentira que você conta para você mesma todos os dias, ou até mesmo a mentira que você vive. É pesado falar isso, Mas como acessar uma realidade diferente? Como me conectar às inúmeras possibilidades que eu posso criar para mim mesma? Todas nós mulheres temos uma sabedoria, uma intuição gigante que muitas vezes a gente nem imagina. Nós sabemos muito mais do que achamos que sabemos. Mas como acessar essa sabedoria? Quando a gente entende que estamos em estado de presença, conscientes no aqui e no agora, sem as interferências do externo, sem as interferências da nossa mente, a gente se conecta com um poder interior que nós nem imaginamos. E muitas vezes nós ficamos aprisionadas a alguns padrões que são impostos pela nossa mente e também pela consciência coletiva, um ponto de vista fixo, muitas vezes. Para que a gente possa se libertar desses padrões que nos mantêm presas, nós devemos primeiro entender que tudo é ponto de vista. Então, para isso, é necessário a gente fazer um exercício de autoobservação de tudo que a gente vem aí julgando nas outras pessoas. Você já deve ter escutado essa teoria de que o outro é um espelho que reflete parte de nós mesmas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Você concorda com isso? Eu confesso que antes eu questionava essa teoria, mas com o decorrer do tempo eu passei a entender o que isso realmente significa. E tudo que nos incomoda no comportamento de uma outra pessoa, nós só conseguimos perceber quando a gente tem isso dentro da gente. E a mesma coisa é quando o outro reflete também um aspecto positivo da nossa personalidade. Nós amamos aquela pessoa. No entanto, muitas vezes isso virá de algo que odiamos, que nós negamos. Mas você concorda que para que a gente possa negar algo, a gente precisa conhecer sobre aquilo que a gente está negando? Por exemplo, me irrita muito quando eu vejo alguém esquecer tarefas, ser desorganizado. Marcar uma reunião comigo e esquecer, por exemplo, é o fim, Mas por que isso me irrita tanto? Porque todos os dias eu luto contra esse meu lado desorganizado, que já esqueceu muitas vezes tarefas no passado. Muitas vezes eu até já superei isso tudo, Mas isso faz eu ainda ser mais crítica do que o normal em relação a quem comete esse mesmo erro. Então, normalmente, nós procuramos evitar entrar em contato com aspectos da nossa natureza inferior que a gente ainda não consegue acolher, aceitar. Então, é mais fácil manter isso fora do nosso campo de visão. Pensa assim, o outro é sempre um espelho daquilo que você precisa trabalhar dentro de você. E quem está disposto a reconhecer esses aspectos negativos, também está disposta aí a se transformar para melhor. Então, quando nós adquirimos consciência de estar presentes na nossa vida, a cada momento, sem julgamento sobre a outra pessoa, é onde encontra a sua verdadeira liberdade, é a habilidade de receber tudo, de nada rejeitar, de criar tudo o que nós desejamos na nossa vida. É dar uma permissão para entender que tudo não passa de um interessante ponto de vista. Então tudo muda quando a gente adquire a habilidade de fazer as perguntas certas.
Às vezes nós sentimos que a vida travou, que estamos sem liberdade ou então que nada mais a gente pode controlar. E esses momentos eles vêm para que a gente possa entender que nós não estamos no controle do que acontece externamente, mas sim a gente consegue aprender a ressignificar internamente essas experiências ruins. Por exemplo, o carro quebrou. Acolha, siga em frente, fazendo as perguntas, jogando-as para o universo, fazendo o universo trabalhar para você. O que é o melhor a se fazer agora? É uma pergunta. Quando você solta a situação e você deixa de lado o papel da vítima, você também entende que a vida é um jogo de estratégia. Então, quando a gente faz perguntas, isso também nos traz leveza e faz com que a gente se conecte com a nossa sabedoria interior. Faça essa pergunta mágica que eu vou falar para vocês. O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida ou o meu mundo um lugar melhor? Outra pergunta. O que eu posso perceber, saber e ser que faria a minha vida valer a pena? Como que eu gostaria que fosse a minha vida? Segundo os conhecimentos da terapia Barra de Access, a pergunta ela empodera e a resposta desempodera. Quando a gente entende que para viver uma vida mais leve, nós precisamos soltar algumas amarras e também o excesso de controle, nós permitimos ser mais vulneráveis. Então, fazer perguntas pode mudar a energia de qualquer situação. É sempre uma pergunta que abre uma porta diferente, uma possibilidade diferente. Acredite que a pergunta abre portas para tudo que a vida, para tudo que venha na vida, chegue com facilidade, alegria, glória. E se hoje eu puder ser o começo de algo diferente? E se a sua vida puder ser mais agradável do que ela é hoje? E se você estiver se divertindo demais para reparar que existem pessoas que estão te julgando? Um exemplo disso são os relacionamentos. Eu tenho uma cliente de mentoria que ela sempre buscava, no padrão anterior dela, ser amada através de relacionamentos. Quando ela estava sozinha, ela se sentia vazia, ela só conseguia se sentir completa quando ela sentia que ela estava sendo amada por outra pessoa. Só que quando você se ama de verdade, você consegue criar os melhores relacionamentos para sua vida. Já notou como a nossa energia se expande quando a gente fala de possibilidades, né, do que você poderia mudar, do que seria possível? As pessoas que verdadeiramente mudam a realidade, pode perceber, são aquelas que não escutam isso é impossível. Elas até ouvem isso, mas elas dizem assim, pode ser, mas eu vou fazer mesmo assim. Agradeço a sua observação. Então, que tal começar a escrever aí na sua vida quais são as inúmeras possibilidades que você tem?